A gente disse que ia voltar e voltou. O CP Futebol Clube está de volta nesta segunda-feira agora para comentar os resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e já projetar a segunda, que é nessa quarta-feira. Lembrando que o Inter venceu o Bahia no sábado por 2-1 de virada e o Grêmio perdeu para o Vasco também por 2-1 no Rio de Janeiro. Como vocês já perceberam, aqui do meu lado está o Lucas Melo, setorista do Grêmio, e eu, Fabrício Falcó, setorista do Inter. Vamos começar pelo Inter, que foi antes, né? Vamos lá, vamos embora. Como eu disse antes, ali o Inter jogou com o Bahia no sábado, saiu perdendo e virou com gols de Wesley e Fernando. O que ficou desse jogo, o mais importante que ficou desse jogo, é que o Kudê fez uma adaptação ao esquema preferencial dele, principalmente no segundo tempo, deslocando o Fernando da zaga para o meio campo, colocando o Wesley aberto numa ponta, o Wanderson na outra, enfim, com Alário de centroavante, e parece que o Inter melhorou a sua atuação. E essa mudança, aliada aos desfalques de jogadores importantes como o Valência, o Alan Patrick e o Arangues, que não treinou de novo nessa segunda-feira, aponta aí para uma possível mudança de escalação e principalmente de esquema tático. Lembrando que o Kudê, desde a sua primeira passagem pelo Inter aqui em 2020, né? Exatamente, ele não altera muito o esquema, ele sempre utiliza o 4-1-3-2, com 2 centroavantes, 3 meias, 1 volante e 4 zagueiros, né? E se ele realmente optar por essa mudança, já de início para o jogo contra o Palmeiras, vai ser uma coisa bem surpreendente e até um sinal de maturação do Kudê como treinador, né? Porque ele ainda é um treinador jovem e está demonstrando uma adaptação, está fazendo uma adaptação do seu esquema preferencial, mostrando até uma evolução, né? Como treinador, porque o treinador tem que ser repertório, né? É isso que ele está demonstrando. É importante, porque o que se cobrou muito dele contra o Juventude, principalmente, foi isso, né? Exatamente. Que o Inter não conseguiu reagir. Ficou preso ali no que o Roger fez e não conseguiu sair daquilo ali. Já no sábado a gente já viu algumas mudanças, aí o Kudê já pensando um pouquinho fora do que geralmente ele pensa ali, né? Como tu falou, Fabrício, esquema de jogo, ele já mudou um pouquinho. Colocou o Wesley numa ponta, o Wanderson na outra, deixando mais à frente o Borré. Depois teve a entrada do Alário também, então ele já pensou um pouquinho diferente. O Inter foi melhor, é claro que não fez uma grande partida, longe disso, mas era importante vencer, né? Pelo ambiente que já estava criado no Beira-Rio. E venceu. Então isso dá um pouco mais de tranquilidade para esse jogo bem complicado aí contra o atual campeão brasileiro, que é o Palmeiras. E o Grêmio? O Grêmio perdeu no domingo 2-1 e teve um primeiro tempo pavoroso lá em São Januário, que é sempre complicado jogar lá em São Januário, principalmente o Grêmio não tem um bom retrospecto lá. De novo, o sistema defensivo é um grande problema do Grêmio, a gente bate aqui direto sobre essa questão aí. Desde o ano passado, o Grêmio tem esse problema defensivo, de novo teve problema defensivo, acabou perdendo o Kahneman no início do jogo. O goleiro não é confiável, de novo o Marquezin teve alguma falha, não diretamente no chute que entraram, mas no primeiro gol ele acaba rebatendo de forma errada, uma bola que depois o David acaba pegando muito bem na bola. Mas aquele pegou muito bem na bola. Pegou muito bem, mas... Acho que ele não vai acertar mais aquele chute. Exatamente, e inclusive é bom para o Inter, essa questão do David aí, que pode render um dinheiro no final do ano para o Inter. Mas o Grêmio foi muito mal no primeiro tempo, o Soteldo recebeu oportunidade, muito mal no jogo, muito abaixo ainda do que ele pode render, um primeiro tempo para realmente esquecer, né? O Renato, inclusive, depois até cobrou comprometimento do jogo. Pois isso é que eu achei estranho e acho que tem pouca gente falando sobre isso. Eu acho que foi uma parte importante da coletiva, o Renato disse que já avisou, que já fez o que tinha que fazer, que os jogadores, falou até de antecipar a concentração. E parece que é uma coisa que passou meio batido por enquanto ainda, mas aquilo foi uma reclamação pública. O Renato é malandro, ele sabe, ele utiliza os canais que ele quer para dar o recado que ele necessita naquele momento. Eu acho que naquele momento, depois do jogo, uma derrota, ele usou a imprensa para passar um recado para o grupo de jogadores. Muito provavelmente porque ele já falou lá dentro, e ele falou isso, que já avisou os jogadores, só que eu acho que está chegando um limite para o Renato, e aí ele precisou colocar para
pro externo, né? Tu já Essa tens questão. a lista dos notívagos do Grêmio ou não? Tem algumas, até na coletiva... Mas acho que nós não vamos falar sobre isso aqui, Não, né? até na coletiva foi falada a questão até de jogadores na noite, né? Na Foi- noite, Na exatamente. noite, o Gustavo Nunes e também o Nathan Fernandes. Teve uma foto aí que rolou nas redes sociais, até o Renato foi questionado sobre isso, mas é algo que está incomodando ele e dessa vez ele externou isso aí, né? E então Mas foi... sempre são os guri, não tem nenhum um velho na noite também? Por enquanto, não. A gente não tem informação Pois mais é. sobre isso aí. Às vezes Mas falta experiência. A experiência que sobra pro mais velho de não postar ou não deixar ninguém tirar foto, às vezes falta pro mais novo. Exatamente. E acabou que o Renato falou isso aí na coletiva. O Grêmio até melhorou no segundo tempo, um pouquinho, com algumas mudanças. Ali entrou o próprio Nathan Fernandes. Eu acho que melhorou o time do Grêmio no segundo tempo, mas não foi o suficiente aí para evitar a derrota. Claro que também tem a parte da arbitragem nesse jogo, que foi bastante falado, a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, mas Que aí foi um desastre, né? foi um desastre. Aí são erros para os dois lados. Inclusive, ele errou 2 vezes em 2 pênaltis claríssimos. No primeiro tempo, teve um pênalti para o Grêmio que não precisa de muito para achar aquilo ali que foi pênalti. Ele ainda teve a oportunidade de olhar no VAR e, mesmo assim, manteve a decisão, que foi um absurdo. Pênalti do Lucas Piton. Já que tu tá falando no VAR e na arbitragem, um lance importante, uma notícia importante do dia de hoje também foi uma tentativa de condicionamento da arbitragem por parte do presidente do Inter, o Alessandro Barcelos. Ele postou, até estava procurando aqui, nas suas redes sociais, uma postagem bem longa, na qual reclama da escala do árbitro principal que vai estrear em Campeonato Brasileiro. Eu até concordo com ele, porque É um o jogo jogo grande, Inter e né? Palmeiras, em tese, como ele colocou, inclusive na nota que ele publicou, 2, em tese, postulantes ao título, vai colocar um árbitro inexperiente. Acho que a decisão poderia ser por um árbitro, pelo menos com um pouquinho de experiência. Esse é completamente inexperiente. Apesar de não ser jovem, ele tem 41 anos. Eu peguei a ficha dele antes ali. Ele é do Paraná e tem 41 anos. Mas o VAR, ele reclama do VAR também, né? Ele reclama também do VAR, citando o erro do jogo Atlético Goianiense-Flamengo, que estava 1-1, o Atlético Goianiense com 2 jogadores a menos, estava 1-1 o jogo e o VAR, e o árbitro, o VAR no caso, Deu um pênalti. dá um pênalti que não existe em lugar nenhum do planeta Terra, né? Exato. Mas o juiz mesmo, olhando o VAR, ele confirmou, né? Então, é um erro coletivo de todos que estavam Claro. ali. E é esse o VAR que vai estar no jogo Inter e Palmeiras. Quer dizer, Palmeiras e Inter, né? Foi uma rodada onde teve reclamação de arbitragem para tudo que é lado nessa primeira rodada do Brasileiro, que mostra quão fraca é a nossa arbitragem aqui no Brasil. Tomara que melhore um pouco o nível daqui em diante, porque senão vai ser essa loucura aí sempre. E tem alguns lances que não dá para entender, né? Esse do Flamengo é com a imagem passando quadro a quadro, o cara ainda viu um pênalti ali, e esse do Grêmio, o cara se abraçou na bola. É inacreditável. Era pênalti de cartilha, e mesmo assim o árbitro não viu. E engraçado que hoje, ou ontem ainda, foram divulgados Os áudios foi ontem ainda, foi ontem. E a árbitra, era uma mulher, A Daiane no VAR. tentou convencer o árbitro a dar o pênalti, e mesmo assim ele não quis dar. Ele mesmo assim ele não deu. E no segundo tempo, ainda só para completar os erros de arbitragem capitais aí do jogo do Grêmio, teve um pênalti do Rodrigo Eli, jogador do Galdame, se eu não me engano. Pênalti claro também, e o Flávio ignorou. O VAR até, num primeiro momento, ia chamar, depois mudou de ideia, não chamou. Então, foi um jogo aí que teve 2 erros capitais aí. E que o Grêmio, claro, não foi pela arbitragem, bem longe disso. O Grêmio não perdeu por causa disso, jogou muito mal mesmo, de fato. Mas teve esses erros aí capitais. Ajudou, com certeza. E até em relação a este jogo aí, o Grêmio perdeu o Diego Costa no intervalo com dores musculares aí, então é dúvida para o jogo de quarta-feira aí contra o Atlético do Paraná na Arena, jogo às 7 horas da noite. Jogo difícil. O Atlético Paranaense ganhou na primeira rodada de 4-0, né? 4-0 é o líder pelo saldo de gols. E o Grêmio não deve ter o PP mais uma vez. Teve um desconforto muscular, então deve seguir de fora. Aí teve um edema, né? Não é uma lesão, não é considerado uma lesão, mas deve aí perder mais uma rodada
do Campeonato Brasileiro, mas em contrapartida deve ter a volta do Jeromel aí para o sistema defensivo. Bom, então é isso. O Inter, lembrando, joga na quarta-feira na Arena Barueri contra o Palmeiras às 8 horas. O jogo mudou de horário, era às 9h30, passou para as 8. Trocou de local também, era no Allianz Parque, veio para a Arena Barueri por causa de um show. O Inter joga na segunda rodada, então, contra o Palmeiras, às 8 horas, na Arena Barueri. E o Grêmio? E o Grêmio joga também na quarta-feira, um pouquinho antes, começa aí às 7 horas da noite, na Arena contra o time do Atlético Paranaense. Amanhã a gente volta com mais um CP Futebol Clube, aí mais perto do jogo, conseguindo projetar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais desses 2 jogos e do restante da rodada. E também sobre outros assuntos aí que vocês queiram nos perguntar. Fiquem à vontade.